Olá, bom dia. Bem-vindas, bem-vindas, bem-vindes. Estamos muito felizes de ter a presença de vocês aqui conosco para esta sessão, que promete ser uma sessão maravilhosa, com discussões incríveis. Eu vou ter o prazer de moderar essa sessão. Eu sou Luana Reis e sou estudante de doutorado na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. E eu vou começar então as apresentações dos nossos colegas que vão nos brindar hoje com essa conversa maravilhosa. Nós vamos manter a ordem que está no programa, né? Roberval, depois Eduardo, Kátia e então Kleber. Vamos ter essa mesma ordem que está no programa, perfeito. Então, nós vamos começar com o Roberval Teixeira e Silva, que vai falar para nós sobre lusofonia, perspectivas mono e transculturais de inclusão e exclusão das comunidades engendradas em língua portuguesa. O Roberval Teixeira é professor e pesquisador na Universidade de Macau. Seus interesses de pesquisa assentam-se na abordagem socio-interacional do discurso. Tem se dedicado a estudos identitários, a projetos que envolvem a difusão do português no mundo, a investigações dos contextos de multilinguismo e mobilidade das comunidades diaspóricas chinesa e brasileira, e as discussões sobre processos etnográficos e metodológicos nas interações em sala de aula. Então, esse é o Roberto e a palavra é sua. Fique à vontade também para compartilhar a sua tela, você tem todos os privilégios. Obrigado, Luana. Eu vou então compartilhar minha tela. Então, todos conseguem ver? Tá tudo bem? Ok. Eu gosto de ter as pessoas aqui à minha frente, mas vamos lá. Antes de tudo, fico muito feliz por estar aqui com vocês, aqui falando de Macau e dividindo um pouco as questões que nos preocupam a todos, né? E eu preferi hoje tentar fazer uma fala com menos teoria e lidando mais com elementos concretos que fazem parte do nosso dia a dia, né, em sala de aula, das nossas práticas. E a minha questão hoje com vocês era falar um pouco sobre essa questão, né, da lusofonia e de todos os aspectos, né, históricos, filosóficos, ideológicos que remetem a esse termo e a essa ideia. E para isso eu vou trazer para vocês, vou dividir com vocês um pouco do contexto de Macau, né, onde a língua portuguesa tem uma história. Aqui apareceu para eu admitir alguém, mas acho que eu não preciso, né? A Luana pode fazer isso, né? Então, eu vou apresentar um pouco esse contexto de Macau, na perspectiva de que, como um ex-espaço ideologicamente colonial, nós temos aqui línguas portuguesas de muitos espaços, né, de muitos lugares. E há muitas práticas de sala de aula, né? A língua portuguesa, sobretudo, está presente em espaços institucionais de ensino. Então, são esses espaços que a esses eu tenho me debruçado ultimamente mais detalhadamente e com referência sempre a essa questão da lusofonia e do português como língua pluricêntrica. Mas, como sempre, quando eu não faço isso, quando eu não apresento Macau, parece que fica algo pela metade, então quem já me ouviu falando vai ouvir de novo um pouco as mesmas coisas. Mas sem essas referências, parece que Macau é um lugar distante demais, onde não aparece, onde a língua portuguesa parece ser apenas um souvenir, né? Então, falando um pouquinho dessa língua portuguesa em Macau, a gente pode comentar que Macau é uma cidade de igrejas e de templos, e esse é um símbolo importantíssimo para marcar, para indicar, né, quanto de
cruzamentos culturais, linguísticos, sociais aparecem aqui na cidade, a começar, né, pelas questões religiosas, que são, digamos, as que têm organizado os povos, né, nesses tempos todos. E a gente tem o hábito de indicar 1557 como uma referência, né, para o estabelecimento dos portugueses e, portanto, para a chegada, né, da língua portuguesa nesse espaço. E esse aqui é um símbolo de Macau, né, a gente pode ver na foto. Aqui atrás a gente tem, digamos, o emblema de Macau, que é a fachada da Igreja de São Paulo, e a gente tem aqui uma visão bastante romântica que tem relação muito com a lusofonia também, né? Essa visão romântica do encontro entre o Ocidente e o Oriente, né? O Ocidente português e o Oriente chinês, aqui representado pela flor de lótus, que é um grande símbolo de Macau. Esse espaço, então, de Macau passou a construir uma série de contextos de interação em diferentes situações, obviamente, em função, por exemplo, do comércio, em função, por exemplo, dos trades internacionais, em função das salas de aula, ou seja, em contexto familiar, dependendo do contexto, né, a língua portuguesa passou a ser mais intensamente presente do que em outros. Seja como for, foi se criando aqui nesse ambiente em que a língua portuguesa está altamente presente. E 3 grupos, fundamentalmente, são, né, indicados e orientados como, digamos, formadores de base de Macau. Os chineses, obviamente, de todas as partes da China, os portugueses que chegam, os macaenses, que são um grande símbolo, né, desse encontro entre portugueses e asiáticos em geral. Não é? Obviamente, depois desse processo, desse encontro, desse estabelecimento desse posto, muitos grupos sociais, muitos grupos culturais, muitos grupos vieram fazer parte desse ambiente, e a gente vai ver um pouquinho aqui como vocês podem pensar, né? A gente pode pensar, Macau é um grande mosaico com muitas caras, muitas faces, muitas línguas, muitas histórias, mas, na verdade, a grande palavra para nós deveria ser o calidoscópio, né? Que é aquela imagem que, dependendo da perspectiva por onde você olha, a tua visão vai ser diferente. E, mais do que isso, né? As cores e as imagens se misturam entre si e fica difícil estabelecer, digamos, os limites que um mosaico poderia trazer, né? Então, esse calidoscópio seria, então, um símbolo, né, dessa Macau cheia de gentes, cheia de faces, culturas, cores, como vocês podem ver, né? Filipinos, tailandeses, indonésios, vietnamitas, macaenses, portugueses e brasileiros como eu também, por exemplo, né? Aqui nesse espaço. E, assim como na vida, na morte também há esse símbolo, né, desse encontro, desse calidoscópio semiótico, que é, por exemplo, aqui o cemitério budista, o cemitério chinês clássico, o cemitério dos Parsis, o cemitério protestante, o cemitério muçulmano. Então, na vida e na morte, esses encontros socioculturais se fazem muito presentes, e eu deixei aqui para vocês essa imagem também calidoscópica de tantas coisas, tantos espaços aqui de Macau, e, sobretudo, esse símbolo aqui, que é o que todo mundo em geral conhece, né? São duas grandes referências para o mundo que fala português. Em Macau se fala a língua portuguesa, e em Macau há muitos cassinos. Então, os cassinos são lá esse espaço também que traz para Macau uma feições diferenciadas, né? Então, existem muitas cidades de Macau aqui, e todas elas se interconectam de alguma maneira, mas eu vou falar aqui mais, claro, da Macau que fala português, da Macau que lê português, da Macau que manda mensagem em português, e é um espaço de muitas línguas portuguesas, né, com as revistas, os jornais diários, rádio, televisão em língua portuguesa, eventos que são organizados aqui também em língua portuguesa, produções literárias. Aqui a gente tem o Festival Literário de Macau, que é multilingüe em chinês, português e
Ok. Né? Revistas dedicadas à língua portuguesa especificamente, e aqui mostro por fim, uma vez que falo de lusofonia, mostro aqui o que a gente chama de Festa da Lusofonia. É uma festa que ocorre sempre quase em outubro e reúne todas as comunidades que falam língua portuguesa, não só os países de língua portuguesa, mas também as regiões de língua portuguesa, como Goa, Damão, Diu. São grupos que se organizam aqui em Macau e que criam uma espécie de grande quermesse, né? Uma grande festa, uma grande quermesse, em que cada grupo organiza uma barraquinha em que se vendem coisas típicas dos seus espaços, dos seus países, e é marcado por essa ideia aqui da lusofonia, que é um grande encontro, né? Que é um dos grandes símbolos, né? Uma das grandes vontades de pensar a lusofonia, que é a ideia de uma irmandade, né? Uma grande irmandade organizada pela língua. E também é importantíssimo marcar que há uma língua de Macau, né? Que é o maquista, é uma língua que circula de Malaca e vem para Macau e é alimentada basicamente, óbvio, pelo português e também pelas línguas daqui, né? O cantonês, o inglês. Então é uma língua que marca essa simbologia de Macau, que é a mistura, o movimento, a mestiçagem. E aqui em Macau, como a gente sabe, a língua portuguesa é uma língua tecnicamente oficial, embora a forma como a lei a registre seja um pouco canhestra, né? Não é tão afirmativa e positiva quanto a gente gostaria. Mas, na verdade, é a mesma escritura, a escritura da lei de Hong Kong também, que fala que o inglês também pode ser usado como língua nos órgãos executivo, legislativo e judiciais de Macau. Então, em português, seja como for, embora a definição seja ambígua, pode ser usada como língua oficial, e isso é extremamente significativo. Junto com essa questão especificamente política de Macau, há toda uma relação, né, entre a China, que se desenvolve, né, nesses últimos 20 anos, sobretudo, a gente tem uma relação, né, da China com os países de língua portuguesa. Todo mundo sabe que o Brasil tem a China como primeiro parceiro e vários outros países de língua portuguesa têm a China como primeiro parceiro econômico. Então, há muitos projetos, como a gente sabe muito bem, da China relativamente aos países de língua portuguesa, o que faz com que o governo central chinês tenha imposto a Macau a ideia de que Macau precisa ser o centro de produção de talentos bilíngues em português, por conta dessa relação que a China quer estabelecer e está estabelecendo, tem estabelecido com os países de língua portuguesa. Então, são vários movimentos que envolvem a língua e que fazem com que ela continue vigorosa no sentido do seu ensino, sobretudo, né? E lusofonia, né, estou trazendo aqui Faraco, né, diretamente, como prova de discussão, que vocês podem fazer depois na leitura do texto dele. É um texto bastante polêmico, criou um bocado de conflitos e de embates, o que significa dizer que este é um tema muito significativo. O Suéder está aí, que eu sei, e ele também, né, acabou de publicar no final do ano passado um livro, né, exatamente sobre a lusofonia, né? Línguas em português, a lusofonia numa visão crítica. Então a gente tem aqui o termo lusofonia como simbolizando uma série de diferentes ideias, uma série de diferentes ideologias, né? E dependendo do contexto onde a gente esteja aqui em Macau, esse termo lusofonia ele vai ganhar diferentes nuances, né? Sobretudo no espaço institucional em que a língua portuguesa é protagonista. Nesse espaço institucional, as diferentes línguas portuguesas entram claramente em embate. Eu não vou aqui detalhar a questão das acepções, que vocês podem ler no próprio Faraco, mas eu trago como referência. E o que eu queria mesmo fazer com vocês é perceber de que maneira, né, essa lusofonia,
de que maneira essa lusofonia, essa ideia de língua portuguesa e culturas de língua portuguesa são vistas aqui, né? Então, dependendo do contexto, a língua portuguesa, né, ela vai aparecer em canais escritos, orais, em interações face a face, em interações virtuais. Ela pode ser vista como primeira língua, segunda língua estrangeira de herança, de acolhimento, dependendo do contexto. Também a língua franca, também é considerado o lugar ingênuo e harmonioso do encontro entre sujeitos. A língua portuguesa também é cenário de conflitos, especialmente no campo do trabalho. É usada também para separar, para isolar, para proteger diferentes comunidades. A língua marca pertencimentos, é arena de construção de identidades, constitui-se como instrumento de poder e de dominação, pode ser usada para tentar apagar outros idiomas e também sofre o processo inverso, é seara para perpetuação de ideologias coloniais e neocoloniais, é lugar para a criação literária, é usada como mecanismo de mobilidade social, é lugar da ficção tanto na arte quanto na vida, e eu fiz esse apanhado todo porque são diferentes, vem de diferentes pesquisas feitas por mim, feitas pelos meus orientandos, por colegas, que apontam, né, para essa língua portuguesa com tantas facetas, e isso, sobretudo, indica, né, o espaço importante que a gente tem aqui ainda de pesquisa para entender, né, nesse microcosmo de Macau, de 33 quilômetros quadrados, né, de que maneira a língua portuguesa hoje, né, ganha espaço, de que maneira ela convive nesse mundo multicultural e multilingüe que a gente encontra aqui. E, obviamente, né, o grande ponto de encontro é a ideia do movimento, da mobilidade, né, que produz lá translinguismos, transculturalismos, e que está eivado, está construída e organizada a partir da superdiversidade. Então, essas línguas portuguesas, há muitas línguas portuguesas aqui em Macau. Então, essas línguas portuguesas nas diferentes comunidades, nos diferentes contextos interativos, como práticas locais e recursos discursivos, assumem diacrônica e sincronicamente facetas matizadas e interseccionadas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, vivendo em língua portuguesa, angolanos, brasileiros, cabo-verdianos, chineses de Macau, da China. Então, pessoas de países e de regiões de língua portuguesa e também, né, aqui na China, os agentes consulares, professores, né, muitos sujeitos que vivem a vida, especialmente no nível do trabalho, em língua portuguesa e que coabitam e criam mundos aqui em língua portuguesa. Isso significa dizer que são muitas línguas portuguesas faladas aqui. A questão toda é, né, como coloco num texto de 2015, essa diversidade toda que a gente vive, claramente nesses espaços de língua portuguesa aqui, essa diversidade desaparece no mundo da escola. De repente, você vai para a escola, o que acontece? Existe só uma língua portuguesa falada numa geografia específica, com um sotaque específico, com um vocabulário específico, e essa diversidade toda que a gente chamaria do que seria lusofonia, na verdade desaparece, né? Então, o fonia, né, que são, né, sons ou vozes, né, desaparecem no fim das contas. Esse é o que é o grande ponto. E aí, para refletir sobre essa questão, eu fiz vários tipos diferentes de investigação, não é? E vou apresentar para vocês só um exemplo bastante simples. Como eu falei para vocês, eu queria pegar alguma coisa bastante concreta e ficar menos teórico para a gente perceber como é que a gente pode refletir sobre essa questão, né, das línguas portuguesas do mundo na nossa sala de aula. Então, a gente pode fazer isso olhando, né, muito claramente para o material didático. Então, vou botar um pouquinho. Eu peguei 2 conjuntos de materiais didáticos usados aqui em Macau, um produzido aqui em Macau, o que significa que reflete, né, a ideologias dos sujeitos daqui desse espaço, e peguei um outro que foi produzido eu estou contando aqui o tempo, são 17 minutos agora, e peguei um outro que também é usado aqui em Macau, mas produzido fora, né? Produzido em Portugal. E qual foi a minha grande pergunta? Minha pergunta foi como é que as línguas portuguesas, ou a língua portuguesa, ou a lusofonia, ou os países de língua portuguesa, como é que eles são representados nesses materiais? As crianças que têm acesso
porque são materiais feitos para crianças. As crianças que têm acesso a esse ensino de português, elas vão ver a língua portuguesa de que maneira, que representação elas vão ter dessa língua, né? Que a gente pode pensar aqui, por exemplo, em inglês. Há uma escola aqui ao lado da minha casa, que é uma escola anglicana, e que tem um diretor muito multilingüe, muito interessante, fez uma reunião com os pais e pediu para cada professor falar um pouquinho sobre a sua disciplina e a língua vehicular da escola é o inglês. E professores vêm de todos os lugares, né? Vêm da Índia, vêm da Austrália, vêm dos Estados Unidos, vêm do UK, vêm do Brasil, vêm da França, e todos falam em português. Ele pede para os professores falarem com os pais, e depois pergunta aos pais: vocês entenderam tudo que eles falaram? E os pais dizem: entendi melhor um, entendi melhor outro. E o diretor diz: pois é, mas os seus filhos, quando se formarem, eles vão entender todas as línguas inglesas que a gente puder, que eles estiverem expostos. Então, é uma visão extremamente rica de mundo, né, do mundo de hoje. É uma visão clara de que o mundo de hoje é um mundo cheio de línguas e que a língua inglesa não tem apenas um centro, né? A língua inglesa é pluricêntrica, como a gente fala. Entretanto, não é o que acontece em português. E aí eu vou apresentar muito rapidamente um trabalho que eu fiz que é bastante simples. Eu simplesmente olhei quais são as referências aos países e regiões de língua portuguesa que aparecem nos materiais. E aí eu fiz um trabalho bastante básico e simples, que é contei quantas vezes aparecem as palavras os nomes dos países e os gentílicos, por exemplo, né? E aí descobri, por exemplo, que em 2 quadros aparecem mais ou menos os países em geral, né? Não as regiões específicas, mas os países em geral. Isso aqui é um material que já precisa ser revisto. E contei quantas vezes aparecem os países, e como a gente pode ver aqui, só a indicação dos nomes ou dos gentílicos, você tem lá Angola 5 vezes, Brasil 2, Cabo Verde 2, porque aparecem naqueles quadros grandes, né? E o que acontece é que os outros países e regiões não são nem mencionados. Então, as pessoas que têm acesso ou vão aprender a língua portuguesa a partir desse material, eles vão ver uma língua portuguesa absolutamente limitada, não é? E, além disso, né, nas citações que aparecem, por exemplo, Macau ou Portugal, por exemplo, obviamente é um material feito aqui, não se fala sobre, né, esses espaços de língua portuguesa. Às vezes que se menciona Macau ou Portugal é só para fazer exercício gramatical, né? Então, mesmo quando aparecem os nomes, eles aparecem pura e simplesmente para manter aquele tipo de estudo em que não se discutem questões sociais ou culturais, ou não se apresentam questões culturais e sociais, né? Só se ensina a gramática, digamos assim, e o trabalho de texto básico e assim por diante. O fato é que a gente pensa, mas assim, em nível inicial, como é que você vai falar sobre os países de língua portuguesa? Bom, aí eu sempre dou aquele exemplo simples que é, olha, uma vez que você escreve lá, o menino precisa, por exemplo, falar de hábitos, que é uma coisa básica de português 1, né? Português inicial. Ele precisa falar de hábitos. Por que não se pode falar de hábitos de um português, de um brasileiro, de uma goesa, de um timorense, E é assim que a gente vai vendo a diversidade cultural dos países. Óbvio, né? Ensinar o português nessa perspectiva pluricêntrica, em que as línguas portuguesas são valorizadas como significativas e como parte do mundo, não significa que você vai ensinar todas as línguas portuguesas, mas você vai ensinar como uma referência sua. A minha referência é o português do Brasil, por exemplo. Você vai usar o seu português como referência, mas vai abrir espaço para que eles saibam, conheçam e tenham contato com outras línguas portuguesas. Então, o outro livro que eu apresentaria seria este aqui, que faz o mesmo processo, né? Na verdade, nesse aqui, por exemplo, nem aparece a palavra Brasil no livro inteiro. Então, que construção de lusofonia é essa, em que
não aparecem nem as menções a outros espaços em que a língua portuguesa se faz presente. E aí, para fechar a minha fala, isso tem relação direta com questões ideológicas de como o ensino de língua é visto, né? Então, aquela história do conceito de língua limitada à forma, uma questão de produção de conhecimento que não é vista como uma relação interativa e que produz, então, uma visão desconectada da escola e o contexto sociocultural. Então, toda a diversidade de línguas portuguesas que são explícitas aqui em Macau, na sala de aula, elas acabam desaparecendo, impossibilitando de se pensar numa lusofonia de uma maneira plural, e muito menos impossibilitando de pensar a língua portuguesa como uma língua pluricêntrica. E aí convido todos a vocês. A gente vai fazer agora um congresso em Macau, em novembro, em que o tópico e o tema fundamental é esse, né? O português como língua pluricêntrica. E aí eu fecho aqui a minha fala, já passei um pouquinho da hora. Só para fechar, eu não espero que pelo dia em que todos os homens concordem, todo mundo, que as línguas portuguesas têm os mesmos poderes, né? Mas, como fala Caetano, eu sei de diversas harmonias possíveis, sem juízo final. Então é isso, gente. Obrigado pela atenção de todos. Maravilha, Robert Val, muito obrigada por trazer essa discussão tão importante para nós. Eu só gostaria de relembrar as pessoas que vocês podem usar o chat para colocarem suas perguntas também, e vamos ter um tempinho no final para a discussão, mas se vocês já quiserem colocando as perguntas, eu posso recolher, e se tivermos tempo, a gente bate um papo ainda mais intenso no final das palestras. E agora nós vamos ouvir a Eduardo e Ana da Silva, querido que está aí na praia, chique demais, aí o vento batendo. Muito legal ter você aqui conosco, Eduardo. E Eduardo vai falar de um tema muito querido para mim, que é o português, né? Falar sobre português é algo que para mim é muito significativo, né? Nós tivemos o ano passado um workshop da UTP sobre o português também, o Edvan também que participou, está aqui presente na plateia. Então, estou muito feliz que o Eduardo vai trazer esse tema aqui para nós, para discussão. O Eduardo Viana da Silva obteve um mestrado em literatura luso-brasileira na Brigham Young University, BYU, nos Estados Unidos, e concluiu seus estudos de doutorado também em literatura luso-brasileira, com especialização em linguística aplicada na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, nos Estados Unidos. Eduardo possui um certificado de pós-graduação no ensino de inglês como uma língua adicional da BYU e um certificado de ensino para estudantes universitários da UCSB. Ele é atualmente professor, Associate Teaching Professor, na Universidade de Washington, em Seattle, nos Estados Unidos, onde coordena o programa de português. Suas áreas de interesse incluem a linguística aplicada, literatura luso-brasileira, estudos culturais, desenvolvimento curricular e cidadania global. Outros interesses incluem o ensino de português para as profissões e a pedagogia crítica. Bem-vindo, Eduardo. Com você. Tudo bem? Vocês conseguem ver a apresentação, certo? Aqui são 6h30 da manhã, então eu estou caindo de sono, mas vamos ver se eu consigo fazer a minha cabeça funcionar. Obrigado a vocês, prazer conhecer você, Roberval e Kátia, e obrigado, Kleber, por preparar esse painel. Então, como a Luana comentou, português teve esse evento no ano passado, que eu participei como observador, né? não apresentei, mas me fez pensar em Lélia Gonzalez, que é um nome que é uma intelectual brasileira, uma filósofa e ativista do movimento negro unificado, e não é uma intelectual que eu estudei no Brasil, quando eu fui para a escola no Brasil. E eu vim a conhecer o trabalho dela recentemente, nos últimos anos. E acho que é muito importante demonstrar a importância dela para o pensamento crítico da negritude no Brasil e a participação dela, junto com Abdias Nascimento, no movimento negro unificado. Então, por isso que eu coloco uma foto dela aqui.
e até gostaria de escutar do resto do grupo em algum momento quem a conhece ou não, mas uma das coisas que Lélia faz, aqui tem uma citação dela, é analisar o Brasil desde uma perspectiva que é crítica e que inclui a questão econômica também, e de como o Brasil... Eu vou ler o que está escrito aqui, que é autoexplicativo. Os anos entre 1964 e 1970 foram caracterizados pela introdução agressiva de capital estrangeiro no país, incentivando a indústria e, ao mesmo tempo, desnacionalizando e destruindo negócios menores e nacionais. Era através dessas empresas menores que negros participavam do mercado de trabalho. Isso é uma tradução que eu fiz de um texto que eu li em inglês, que ela publicou em um livro da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, um apanhado de publicações. Mas ela explica muito bem a transição, a posição da população negra no Brasil e o quão difícil foi a década de 60 e 70, claro, sem falar nos quase 400 anos de escravidão, para tirar dessa população direitos básicos, né, como o direito à terra e ao trabalho em áreas rurais e em empresas menores também. O termo português foi cunhado por ela em 1979 e eu gostaria de mostrar os primeiros 2 minutos dessa entrevista só para vocês perceberem a claridade de pensamento de Lélia Gonzalez. Lélia, sim, a mulher negra no cinema, na televisão e no teatro, existe uma dificuldade, uma diferença. claro que existe, claro, uma diferença bastante forte, né? Que reproduz tranquilamente, né, as desigualdades raciais e sexuais existentes na sociedade brasileira, das quais, a meu ver, a mulher negra é o grande foco, tá? É nela que se concentram esses 2 tipos de desigualdade, sem contar com a desigualdade de classe, desigualdade social, né? E o que a gente vai perceber é que na nossa sociedade, quer dizer, as classificações sociais, no caso, a racial, sexual, né? Entrando aí também, fazem da mulher negra este ser assim, né? que é objeto dos mais sérios estereótipos existentes na nossa sociedade. E no caso do teatro, do cinema, da televisão, o que a gente vai perceber é justamente isso, né? Nós temos grandes atrizes, nós temos figuras, por exemplo, como uma Zezé Mota, como uma Léa Garcia, como uma Ruth de Souza, como a Chica Xavier, como a Zenaide, essas mulheres. Bom, e a razão para eu trazer isso é porque realmente é uma claridade de pensamento muito grande e a gente está falando da década de 80, década de 90, e o que ela fala naquela época ainda é muito válido hoje em dia, né? Então, em perspectivas diferentes, mas ainda muito válido. Então, essa pesquisa, a razão de eu estar apresentando hoje é porque eu tenho a intenção de escrever um manuscrito sobre a decolonialidade do português, das aulas de português como língua adicional, e para isso eu surgi com algumas perguntas de pesquisa para as quais eu não tenho uma resposta completa, é realmente uma frase bem introdutória, mas uma delas seria, em termos históricos e linguísticos, o que deve ser considerado para se decolonizar as aulas de português. Então, essa é uma pergunta e a gente vai ver alguma informação sobre isso mais adiante. Segunda pergunta de pesquisa: por que um entendimento da formação do português brasileiro
é importante para os professores e estudantes de PLA. E parece, a princípio, uma pergunta que tem uma resposta óbvia, mas nem sempre. Eu já tive conversas com vários professores de português que alegam que não entendem por que a gente teria que falar de África para falar do português brasileiro. Então, nem sempre é uma questão óbvia. E como se pode incorporar o português nas aulas de PLA? Uma sugestão de leitura é um livro que se chama O Português Afro-Brasileiro. Foi publicado pela UFBA em 2009, pela editora da UFBA. E eu acredito que é uma grande publicação nessa área, talvez a primeira grande publicação do Brasil, que vai tratar das influências, até a palavra não é influência, mas a formação do português brasileiro através das línguas africanas também. E aqui a gente tem um pequeno quadro de grupos étnicos no Brasil em 1798, e como vocês podem perceber, a população branca é de aproximadamente 1 milhão, e a população de negros escravizados é de 1.360.000, e a de mestiços fica em torno de 628.000. E a razão para mostrar esses dados é só para a gente pensar no Brasil desde uma perspectiva histórica e para perceber que realmente, né, em 1798, nessa época, a população negra é superior à população branca. E isso isso vai afetar a maneira como o português é falado também, obviamente. Entre 1850 e 1890, a população, se a gente pegar em 1890, vocês conseguem perceber que tem um aumento significativo de 2.482.000 brancos para 6.302.000. No entanto, a combinação da população de mestiços e negros ainda é superior à população branca. E, claro, por razões históricas, existe uma imigração maior para o Brasil nessa época de Portugal e outros países. Então, a questão que eu gostaria de fazer a gente pensar é de fato, o que é o português, o que é a norma culta do português e o que é a norma popular. Ou seja, falando em português, o que nós entendemos como português culto, como um português com matriz europeia, com, ao menos, imagino que para muitos aqui, a gente cresceu com modelos de escrita e modelos de fala que nem sempre correspondiam com o nosso idioma, né? Com o que realmente a gente fala no dia a dia, ou até mesmo no português acadêmico. E um exemplo muito simples é, por exemplo, colocação pronominal, né? Começar uma frase com me chama, impossível, não pode, etc. E tudo isso são restrições que são colocadas na língua e que de alguma maneira vem desde uma perspectiva europeia, né? E a norma popular, que a gente entende como português popular, que é o nosso português do dia a dia, que tem uma influência, eu não gosto da palavra influência, mas tem uma raiz de línguas africanas muito grande. Uma perspectiva, um panorama sociolinguístico do Brasil, entre o contato entre línguas no Brasil. A gente tem a língua geral, o Kaioné, que é da base do Tupi, que vem do Tupi e Guarani, das línguas do Tupi, e as línguas africanas, obviamente, que inicialmente tiveram um alto isolamento linguístico, mas que existe uma opinião unânime entre os linguistas de que, de fato,
o português brasileiro tem como base na sua formação, né, o português, a influência das línguas africanas, muito mais do que das línguas indígenas. E, claro, pelo genocídio, né, que foi causado às populações indígenas também. Existia a questão do uso das línguas francas africanas versus a criolização do português, que, de fato, aconteceu em algumas regiões do país, mas não foi algo que vingou, né? E após de 1888, uma migração para cidades maiores e um maior contato entre as línguas, né? Entre português e línguas africanas. Durante 3 séculos, nós temos o predomínio do tráfico negreiro, né? E temos o predomínio da língua bantu no Brasil. O predomínio da língua bantu. E, posteriormente, a presença de falantes da língua kiwa, especialmente Yorubá. Então, o bantu ele vai ser bem predominante no Rio de Janeiro, e no sudeste no Brasil, e do norte de Pernambuco para cima, enquanto que Yorubá, as línguas kiwa são mais predominantes na África, na Bahia, né? Nos 2 primeiros séculos de escravidão, tivemos o Kikongo, o Kimbundo, seguindo do Umbundo, como línguas que predominaram no Brasil, e a língua franca de base Fon. E tudo isso, eu menciono isso simplesmente para dizer que não é algo que ao menos eu, como professor de português, tenho um entendimento claro sobre isso. Então, é por isso que eu gostaria de estudar mais o tema e entender como que esse contato entre as línguas africanas e o português formou o português que falamos hoje, né? Algumas teorias que defendem o português que a gente tem hoje é a questão da aquisição precária, e talvez por precária, eu diria parcial, né, do português europeu, e uma transmissão linguística irregular, significando que o português que foi adquirido pelas pessoas escravizadas e foi então passado para as novas gerações, era um português falado como uma segunda, terceira, quarta, quinta língua, e que ele foi adquirido em uma situação não ideal, né, sem muito contato social ou familiar, com algumas exceções, claro, de trabalhadores, das pessoas que trabalhavam na casa, né, na casa grande, etc. Mas, de forma geral, ele é uma aquisição irregular, né? E outra questão que me fez pensar sobre isso é o entendimento no Brasil da África lusófona e até mesmo do que é a África. E eu coloco esse mapa sem os nomes dos países africanos, pensando que se fôssemos perguntar no Brasil onde fica Moçambique e Angola, um estudante do ensino médio, eu não tenho certeza até que ponto eles conseguiriam apontar no mapa, né? E se fôssemos falar, então, de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, muito menos ainda. Então, existe uma falta de conhecimento sobre a África e sobre as conexões da África com o Brasil. Em termos de incorporação do português africano em aulas de PLA, eu acredito que a produção de material didático inclusivo com variedades sociolinguísticas do português é muito importante. Isso toca na apresentação do Roberval, né? E acredito que também toca na produção do material didático nos Estados Unidos e no Brasil. Eu sei que tem agora algum material novo que está saindo, por exemplo, o livro Plural, que vai tratar de uma forma inclusiva, né, dessa diversidade sociolinguística.
mas de forma geral nem sempre a gente encontra isso, né, no material. De forma geral a gente não encontra. Reeducação e treinamento de professores, professoras de PLA sobre a formação do português brasileiro. E isso, para mim, é algo importante que eu gostaria de, e peço que, por favor, me digam se alguém conhece, mas de saber onde que nós podemos ter acesso e de que maneira nos reeducarmos sobre a formação do português. O que constitui o português brasileiro? Por que nós falamos a gente tanto? Por que não existe uma pluralização, muitas vezes, de palavras? Por que não pronunciamos, muitas vezes, os S's? A colocação pronominal, o sujeito nulo, etc., etc. E muito disso se explica através das línguas africanas, né? Até mesmo a musicalidade do português brasileiro se explica muito através disso também. Então, eu acredito que existe a necessidade de uma reeducação, de um treinamento de nós, né, como profissionais, para entender isso, entender melhor o que é o português que nós falamos, né? Incorporação de políticas de antirracismo na área de PLA. E eu acredito que isso também é fundamental, porque existe uma pouca representatividade de brasileiros, aqui falando dos Estados Unidos, né? Brasileiros que são negros nos Estados Unidos, ensinando português. E a Luana pode provavelmente atestar isso. Existe uma diversidade pequena, então acho que existe a necessidade de uma maior representatividade de professoras negras, professores negros em PLA, e também na incorporação de políticas de antirracismo, para nós não ensinarmos uma versão de português de Brasil ou do mundo lusófono que é caricaturesca e que não representa a diversidade dos nossos países, né? A introdução de literatura de autores negras e autores negros brasileiros, isso foi muito bem colocado na apresentação do português do ano passado, sobre como a inclusão disso, de literatura de autoras negras e autores negros, muda a dinâmica na sala de aula e ajuda a criar outros espaços e abrir a conversa para outras realidades, né? Então, apesar das obras canônicas serem importantes, obviamente, eu acredito que incorporar também, né, a literatura de autoras negras e autores negros modernos, contemporâneos, é fundamental. A utilização de filmes, vídeos, música produzidos por diretoras negras e diretores negros em aulas de PLA. E eu tive a oportunidade de ensinar esse ano uma aula de cinema brasileiro, e para essa aula eu convidei 2 diretores negros do Brasil, a Juliana Vicente e o Vinícius Silva. O Vinícius Silva produziu um curta-metragem que se chama Quantos Eram Pra Tá, que é sobre a presença de estudantes negros na Universidade de São Paulo, a primeira geração que são de primeira geração na universidade, e a conversa que a gente teve com ele sobre o documentário foi fundamental para essa aula de cinema que eu ensinei. Então fica como uma dica, quantos eram pra tá. E um outro recurso que eu tenho utilizado bastante é o Prêt-à-Porter, que é da Juliana Vicente, que é baseado em São Paulo, e o material está todo online e acho que vale muito a pena, e a conversa com ela também foi muito importante. E claro, eu falo disso desde uma perspectiva como um homem branco no Brasil, aqui nos Estados Unidos latino, e que ensina português há muito tempo, e que me considero, né, um ally na questão de antirracismo, mas não é a minha especialidade, mas ao mesmo tempo eu ensino português e acredito que é muito importante
quem é branco também fazer parte dessa conversa e escutar e também aprender, né? Que foi o caso com esses 2 diretores de cinema, onde eu aprendi muito, né? Eu realmente estava em uma posição de estudante com eles. Eu posso passar aqui o começo do curta-metragem do Quantos Eram Pra Tá, só para dar uma ideia para vocês do que é. As minhas amadas irmãs, aos meus amados irmãos. As minhas amadas irmãs, dá mais um pouco de base. O mundo ao norte, Pineapple, brainstorm. Vamos voltar à realidade. Quantos eram pra tá aqui? Quantos eram pra tá? Me diz quantos. Quantos eram pra tá aqui? Quantos eram pra tá? Quantos eram pra tá aqui? Quantos eram pra tá? Quantos? Essa cena eu... Então, que são as referências que eu usei, né? A fala de Lélia Gonzalez, nos Estudos Feministas, e também esse livro que eu comentei do português afro-brasileiro. E como eu estava falando, isso é um projeto muito preliminar, mas é algo que eu gostaria de avançar no futuro e de escrever um manuscrito sobre isso, sobre a decolonialidade do português brasileiro. E eu acredito que esse seria o capítulo de introdução, tratando das línguas africanas e do português no Brasil. Acho que é isso por enquanto. Eu vou deixar mais espaço para uma conversa no final. Obrigado. Muito obrigada, Eduardo, por trazer essa discussão tão importante sobre o português. Passamos agora para Kátia Martins, que obteve seu mestrado em Educação, formação de professores na Universidade de Brasília, Brasil, onde também concluiu doutorado em Linguística, com foco em Teoria de Gêneros Sexuais e Ensino de Língua Portuguesa. Kátia possui pós-doutorado em Linguística Aplicada, Políticas Linguísticas e Ensino de Língua Portuguesa em Contextos Internacionais pela Universidade de Brasília e é atualmente a Visiting Professor na York University em Toronto, Canadá, e exerce a função de leitora e instrutora do Instituto Camões. Suas áreas de interesse incluem linguística do texto, linguística aplicada, multiletramentos, português como língua materna e não materna, formação de professores, ensino de língua portuguesa, metodologia, análise de currículos e avaliação da língua portuguesa e políticas linguísticas. Bem-vinda, Kátia. É com você. Então, bem-vinda. Olá, Luana, obrigada. Olá a todos. Bom dia, boa noite, Roberval, que está aí à noite. Agradeço a oportunidade aqui de compartilhar com vocês um pouco das perspectivas e das experiências de trabalho, né? Acho que é isso que a gente compartilha aqui. Agradeço ao Roberval e ao Eduardo pela possibilidade de aprender bastante aqui com vocês. E deixa eu compartilhar minha tela. Acho que sim. Tá vendo? Tá vendo? A tela cheia? Ok. Então, o tópico que eu selecionei para a gente conversar hoje é sobre sequências didáticas. Essa é uma experiência que eu tenho muita satisfação de falar a respeito, porque desenvolvi meu projeto de doutorado na perspectiva de multiletramentos e letramentos acadêmicos, com desenvolvimento de sequência didática para o ensino de língua portuguesa no espaço acadêmico, né, com alunos adultos em processo de formação profissional e acadêmica. E acaba que essa experiência do meu doutorado, ela se aplica na minha prática docente, na minha prática como professora. Hoje, como professora na York, eu sou responsável pelas turmas de língua portuguesa iniciante, intermediária e avançada, então eu percorro aí
a trajetória do aluno de primeiro contato com essa língua e o desenvolvimento dele até a sua proficiência, né, digamos assim, na língua. Nessa conversa de hoje, a sequência didática entra como uma ferramenta, uma estratégia metodológica de discutir em contextos de língua portuguesa como língua de herança e língua adicional, são esses contextos que eu encontro na minha sala de aula, e multiculturais, né? Como sabemos aqui, deixa eu só passar para frente aqui, acho que não está passando. Aí. Como a gente sabe, Toronto é uma cidade cosmopolita, né? Aqui eu coloquei essas imagens só para situar de onde que eu estou falando. Luana me apresentou, mas eu não consigo falar sobre pesquisa e ensino sem falar de formação. Eu sou, por natureza e por constituição, formadora de professores, por toda a minha trajetória acadêmica. Há 25 anos eu sou formadora de professores. Esse Pró-Formação aí com a minha carinha que vocês veem é um canal que eu criei no Instagram para que daqui do Canadá eu conseguisse continuar essa interlocução com professores no Brasil, discutindo formação de professores e aproveitando as novas experiências que eu tenho aqui para construir diálogos com outras perspectivas diferentes daquelas que eu mesma tinha ao estar no Brasil, né? Eu lecionei no Brasil por 20 anos e há 5 anos estou no Canadá. Então, essas diferentes óticas com as quais a gente olha a língua portuguesa, uma vez estando no Brasil como língua materna, e ensinando isso como língua materna, ou mesmo discutindo a língua portuguesa como não materna, mas inseridos no Brasil. E a ótica disso, quando você está fora, sanando num contexto fora do Brasil, nos permite repensar bastante aspectos diferentes, né? Então, aqui eu represento a York, que é uma universidade que eu tenho tido a alegria de trabalhar, porque a gente trabalha num currículo com essa sensibilidade para as línguas portuguesas no plural, no sentido pluricêntrico da língua portuguesa. Tem o GECAL, que é um grupo de pesquisa de estudos avançados de linguagem, que é um grupo que o Kleber coordena no Brasil, que eu faço parte, né? Juntos nós também construímos diálogos sobre língua portuguesa, e o Pró-Formação é, então, um canal com o qual eu procuro fazer essa parceria ensino-formação com professores no Brasil também. Se pensando em contextos multiculturais aqui no Canadá, se pensando especialmente em Toronto, né, essa cidade cosmopolita, essa cidade que abriga um contingente imenso de falantes, de línguas distintas, de espaços distintos, de referências distintas, não há como pensar uma língua portuguesa monolíngue nesse espaço, como não há como pensar em espaço algum, mas aqui especialmente a gente tem constituído diásporas distintas de grupos oriundos de lugares, países ou comunidades, falantes de língua portuguesa que agregam aqui novos sentidos para essa língua e que apresentam a essa comunidade diferentes falares da língua portuguesa, né? Diferentes modos de existir, diferentes identidades em língua portuguesa. Então, a gente tem diferentes contextos migratórios, tem integração desses grupos etnolinguísticos, que não é necessariamente uma integração harmoniosa no sentido da partilha. Não há um conflito étnico, mas há um conflito de perspectivas linguísticas sobre a língua portuguesa. Então, isso faz com que, para alguns grupos, haja uma perspectiva eurocêntrica da língua portuguesa, de uma língua predominantemente lusófona no sentido geográfico, e que essa língua, em alguns momentos, há uma indisposição ou uma dificuldade de acolher as diferentes falas do português, né? E aí, quando a gente especialmente pensa em grupos menores, né? E esse contexto de identidades diásporas, o contexto das diásporas marca as identidades que aqui a gente encontra em língua portuguesa, que para mim foi um contato muito inusitado no começo, quando eu cheguei,
e me dá conta de quanto a nossa percepção, ainda como brasileiros, ainda como professor universitário, e a partir de uma discussão teórica situada naquele espaço geográfico, como eu tinha uma visão e uma experiência reduzida em relação às perspectivas de língua e de ensino de língua. Daí eu coaduno com o Eduardo, disse há pouco que é essencial pensarmos a formação de professores em PLA, ou em língua de herança também, na perspectiva de alargar essa formação, alargar esse espectro que eu entendo de língua portuguesa e de línguas, né, portuguesas que existem. Então, a diáspora da língua portuguesa em Toronto, ela encontra uma comunidade bastante acentuada, que é a comunidade portuguesa, que aqui já está há 6 décadas, né, se constituindo como uma comunidade forte, com marcas identitárias bastante representadas, espaços geográficos, espaço na cidade, espaços de comunicação, de socialização e especialmente de manutenção dessa cultura e da identidade. Há uma diáspora brasileira que se torna maior a cada década. Há 3 décadas começou um movimento, a formação dessa diáspora real aqui, brasileira, e hoje a gente tem uma comunidade relevante que procura espaços de resistência para que essa língua portuguesa brasileira também faça parte dos espaços culturais, faça parte dos espaços de ensino formal da língua, que isso é uma questão bastante interessante da gente pensar, e amplie esse olhar sobre a dicotomia tradicional português brasileiro, português europeu, né? Língua portuguesa em Portugal, e os valores mais cristalizados que estão nessa dicotomia, né? Qual seria a língua correta, qual seria a língua melhor, qual a língua bonita, qual a língua estragada, qual a língua perturbada, né? Há uma série de equívocos quando se olha para essa dicotomia das 2 línguas geográficas, né? Então, a proposta de ensino aqui é uma proposta que entenda uma linguística e uma geopolítica das línguas, no sentido das línguas portuguesas nos diferentes espaços, que case pesquisa e extensão para que esse aluno entenda que esse aprendizado da língua, ainda que ele se inscreva num curso de língua na universidade para aprender supostamente um idioma, como ele entende em princípio, é um espaço muito maior que esse, é um espaço de vivência, um espaço de imersão numa atmosfera e numa esfera identitária, né, de cada uma dessas comunidades que a gente apresenta. Metodologia de ensino é uma preocupação que eu sempre trago nas minhas questões. Ensinar uma língua é, acima de tudo, procurar recursos metodológicos que deem conta dessas perspectivas teóricas, que deem conta desse espaço de interlocução, dessa interação que é basilar na formação desse aluno, e por consequência, o material de ensino. Quer dizer, o material de ensino, por mais que a gente pesquise, por mais que eu tenha, na minha experiência, procurado material didático que dê conta, a gente, tanto na língua materna, obviamente, dentro do território brasileiro, e especialmente se tratando aqui de língua não materna, é muito difícil encontrar um material didático fidedigno, fidedigno já é difícil, mas mais difícil ainda é encontrar um material didático que dê conta dessa dimensão gigantesca das línguas portuguesas nas diferentes realizações, né, geográficas, geopolíticas, né, da língua. Então, nessa perspectiva, eu trabalho balizando, né, balanceando com a produção de material. E daí que entra a sequência didática, a possibilidade de produzir um material com maior autenticidade dentro da sala de aula, que represente não só o fluxo ali interacional com aquele grupo, mas que represente possibilidade de cada vez mais trazer, à medida que eu aprendo cada vez mais, à medida que eu me permito experiências docentes e interajo com esses estudantes, que também são de diferentes nacionalidades, de diferentes referências identitárias,
esse material ele vai sendo incorporado, ele vai sendo acrescentado. Então, essa é uma perspectiva aqui de ensino. E a produção e intervenção social, que é a perspectiva de provocar esse aluno, na perspectiva de extensão, de ir para fora da sala de aula, de ir para dentro dessa comunidade, de se colocar dentro dessa comunidade de falantes reais que pertencem às diferentes diásporas aqui. Essencialmente, a gente tem uma diáspora brasileira, uma diáspora portuguesa e uma diáspora angolana, bastante presente em Toronto. No sentido da diáspora, que eu estou fazendo referência aqui, a gente tem alguns aspectos que eu trouxe, que eu vou falar um pouco rápido, que é a desterritorização, ou seja, você, enquanto um falante da língua, e essa língua aqui não é uma língua oficializada, então você aqui é oficialmente um falante de inglês ou de francês, em Toronto, inglês, e você traz consigo, muitas vezes silenciada, caso você não se insira numa comunidade de diáspora, a sua língua materna, no caso aqui, a língua portuguesa. Então, a desterritorização, ela traz um impacto para esse falante. A reterritorização é uma busca de manutenção, de garantias dessa identidade em espaço comunitário, né? Então, aí vem a integração, nesse estágio de integração vem as resistências, que é a resistência, ora, das novas gerações, os adolescentes nascidos em Toronto, ou que chegaram aqui, crianças ainda, que não querem aprender a língua portuguesa, que não querem dar sequência à língua portuguesa porque estão inseridos numa comunidade anglofalante, e aí então há uma resistência das gerações anteriores e dos programas, das políticas linguísticas, a convidar esses jovens a reconhecerem a língua portuguesa como uma possibilidade linguística na sua experiência, né? A questão da identidade, como essas comunidades se veem do ponto de vista identitário, como elas constroem espaços de identidade cultural, de expressão e de existência nesse território novo, como a cultura e a afetividade vão dialogar, porque são aspectos essenciais, né? As manifestações culturais precisam afetivamente agregar as pessoas, e a continuidade, que é a continuidade da língua, do aspecto da família, se for língua de herança, e os aspectos sociais, que é a manutenção dos espaços sociais de língua portuguesa, né? Então, as atividades de resistência aí são dos jornais, dos espaços comunitários, o Roberval comentou, as igrejas são essenciais, então, onde há diásporas, você tem igrejas com cultos de diferentes religiões em língua portuguesa, isso é um fator de agregação e de afetividade muito grande naquela comunidade. Os eventos em parque, praças, festas tradicionais, especialmente religiosas, exposições e festivais, como o festival que temos aqui em Toronto de dança, de teatro, de capoeira, né? Aqui, só para ilustrar, são alguns jornais, predominantemente pela presença da diáspora portuguesa mais tempo em Toronto, que a gente tem uma mídia muito forte do português europeu. Em contraponto com isso, recentemente, 3 anos atrás, a gente tem aí o Jornal de Toronto, que é um jornal brasileiro, publicado, física e na internet, e é um jornal construído por um grupo de brasileiros, escrito em português brasileiro, e que traz, obviamente, notícias dessa comunidade, dessa diáspora, né? Exceto esse jornal escrito, a gente não tem muitas mídias que representem a diáspora brasileira. Então, diante da pandemia, tinha-se um grande desafio, né? Porque os grupos de alunos que estão nessa sala de aula são grupos pequenos, relativamente pequenos, exceto os alunos que começam por uma curiosidade ou por diferentes aspectos de ingresso na universidade, a turma inicial sempre é mais procurada, a continuidade vai demandar outros interesses, né? O contexto da pandemia nos provocou do que fazer diante dessa metodologia de ensino, como transformar isso numa estratégia que permitisse engajamento desse aluno, não na disciplina, não no conteúdo, não numa avaliação formal do que ele está aprendendo ou não, mas
se eu não encontro mais esse aluno na sala, se os eventos que nós promovemos na universidade não se realizam ali, se os espaços de encontro não são possíveis, como transformar esses espaços numa outra esfera, que é a esfera online, né? Então, os problemas comuns que a gente encontrou, que são comuns em muitas outras partes do mundo, acesso à internet, as condições de aprendizagem, a disponibilidade do aluno de aprender online, a relação espaço-tempo, saúde emocional, saúde mental, os impactos da Covid na família, na comunidade desse aluno. Essas questões todas me convidaram a trazer essas referências do multiculturalismo, do multilinguismo, do multiletramento, dos espaços de aprendizagem interacional, para uma proposta consequência didática que objetivasse em primeira instância, né, a interatividade, ou seja, que esses alunos estivessem ali naquele espaço online tão resfriado, né, tão congelado, condições de manterem essa dinâmica, a hipertextualidade, ou seja, que a sequência didática permitisse que esse aluno viajasse em diferentes gêneros textuais e que percebesse a coexistência dessas linguagens todas na aprendizagem da língua, e a conectividade, que esses alunos conseguissem se conectar, mesmo estando distantes. Então, por essa razão, eu optei por uma sequência didática no ensino, com perspectiva interacional e com acesso que dialogasse com as mídias, especialmente as mídias digitais que ali estavam disponíveis, né? Então, para isso, eu usei um modelo de sequência didática que eu já venho desenvolvendo desde da minha tese, já vão alguns anos aí, 10, 9 anos, que é a proposta de uma sequência didática, uma releitura da sequência didática proposta por Douglas de Genebra, que é uma leitura, uma proposta que promova um contínuo de ação, e que esse contínuo de ação permita que a transversalidade seja temática, seja de análise linguística, seja de aspectos concernentes à língua, e nesse contexto, que a transversalidade nos permita pensar as diferentes condições de existência da língua portuguesa. Então, é nesse sentido que foi desenhada essa proposta de sequência didática, né? Então, aí vocês percebem os gêneros textuais, que é esse contínuo de gêneros, contínuo temático, e a transversalidade são todos os aspectos que o ensino da língua demanda, os aspectos da estrutura, como mesmo disse Eduardo, os aspectos que a gente precisa refletir a respeito deles, sejam morfológicos, fonéticos, fonológicos, sintáticos, que diferenciam essa língua em diferentes comunidades, e que não são diferentes por uma casualidade, são diferentes pelas identidades constituídas nessas comunidades, né? Os aspectos linguísticos concernentes ao português brasileiro têm uma história por trás deles, assim como aqueles que se mantêm no português europeu, como aqueles tantos diferentes no português. No caso mais presente aqui em Toronto, o angolano e o moçambicano também, né? Então, em função disso, para o meu podcast, para a minha sequência didática, o gênero que eu selecionei foi o podcast como produto final desse processo. E aí, pensando que esse processo teria como avaliação de entrada uma proposição temática, uma proposição que desafiasse os alunos a buscarem nesse percurso e junto comigo fazerem leituras diversas, com perspectivas diversas da língua, para chegar, então, e selecionarem o seu trabalho e produzirem o seu podcast final. Daí, então, a gente conseguiu trabalhar essas diferenças do português, da língua portuguesa nas distintas comunidades. O podcast, quando o tema inicial é apresentado e esse aluno, a cada gênero, é convidado a pensar como esse tema. Daí os temas foram distintos ao longo do curso, tanto viagem, os temas que geralmente a gente trabalha no ensino da língua, viagem, a constituição do sujeito, família, objetos, enfim, relação com o trabalho. Esses temas geradores, eles permitiram que os alunos lessem gêneros diferentes, reais, da sociedade real, que estão nesses instrumentos que eu mostrei há pouco, jornal, rádio, TV,
livros de literatura, internet, blogs, sites de pesquisa como Google Acadêmico, permitiu que eles passeassem nesses gêneros, à medida que construíram as pesquisas e as leituras, que realizássemos as nossas análises linguísticas nesses gêneros reais, de circulação real da língua, e, por fim, a escrita desse aluno com revisão, mediação, edição e publicação, né? que é o fluxo de escrita. Então, são as 4 etapas dessa sequência. A escolha do podcast se deu por 2 razões. Uma, porque era uma coisa que estava muito em voga, com os alunos estavam ouvindo muito podcast. A pandemia trouxe, acho que ela deu um gás, uma motivação para esse gênero que já existia antes, mas que com a pandemia se tornou muito mais presente nas redes. Você entra no Spotify, você tem podcasts fantásticos de inúmeros assuntos diferentes. Então essa era a ideia, era colocar esse aluno na rede com algo que ele produzisse dentro de uma dinâmica que a gente construísse juntos e que fosse colaborativo. Então o processo é colaborativo, esse aluno faz o processo junto com algum outro aluno, e aí os gêneros que ele escolhe colabora com isso. Pode ser um gênero entrevista, um gênero bate-papo, um gênero ping-pong, que a gente chama, né, bate-volta. Enfim, depende da opção desse aluno. Aqui, só para exemplificar, o tópico 1 que eu disse na sequência didática é a introdução do tema, que um dos temas que a gente conversou esse ano passado foi centenário da Amélia Rodrigues, desculpa, e a comunidade a diáspora portuguesa em Toronto teve muitos eventos relacionados a isso. Teve murais na cidade, teve prédios com obra de arte pintada, grafites, exposição. Então esse tema foi um tema muito real nas ruas onde vivem. Chama-se Little Portugal, que é o lugar da comunidade portuguesa na cidade de Toronto, bem downtown. Então, isso ocupou jornais, revistas, jornal televisivo o tempo inteiro anunciando. Então, esse foi um dos temas que a gente trabalhou com bastante interesse, porque estava ali muito exposto, então havia muitos gêneros para serem abordados. E a partir desse, então, nós selecionamos grandes nomes dos outros diferentes lugares das comunidades de língua portuguesa. Então, grandes nomes no Brasil, alguns escolheram Tom Jobim, outros escolheram... Um grupo escolheu o Gonzaga, o outro grupo escolheu César Évano. Então, a gente teve grupos, a partir dessa motivação, desse tema, então, a escolha de que, diante das diferentes comunidades, onde você iria se situar, né, ou qual o seu trabalho. Aqui só um esquema rápido dessas etapas, né, a etapa da escolha, seleção desse gênero que eu vou trabalhar, um roteiro desse podcast que em si é um gênero, como esse aluno vai se situar nesse roteiro, e depois um roteiro de edição e publicação. Então, esse é um esquema bem simplificado aqui da organização do trabalho. Aqui é um resultado. Kátia, um momentinho, desculpa te interromper. Mas você já passou 5 minutinhos do seu tempo. Eu mando mensagem aqui, mas estou me sentindo ignorada. Porque também é muito difícil ver quando tem a apresentação, é difícil ver as mensagens, porque a gente precisa realmente controlar o tempo por causa da próxima. Peço desculpas, eu não tinha me dado conta, eu coloquei o meu cronômetro e ele apagou aqui. Então, eu vou só encerrar. Coloco depois à disposição quem quiser ouvir, aqui tem os diferentes tipos de podcast. Aqui. Silêncio que se vai cantar o fado. É assim que começam as noites de fado, sabia? Que é o que vamos falar sobre hoje. Silêncio que se vai cantar. Opa. Silêncio. Desculpa. Esse é só um fado que a gente iria ouvir um pedacinho, que é de uma das alunas, então, de português de herança, como vocês podem perceber a fala dela. Ok, então esse foi um trabalho que a gente desenvolveu aqui. Silêncio. Deixa eu passar. Aqui são alguns exemplos de podcast, da escrita colaborativa, as expectativas e as considerações são que esses recursos permitiram trabalhar os multiliteramentos, a perspectiva multilingüe da língua portuguesa,
a interação e desenvolvimento de projetos extracurriculares, que esses alunos tiveram que realizar entrevistas, visitas e saírem dessa, mesmo online, saírem dessa esfera da sala de aula para a realização do trabalho. De novo, Luana, peço mil desculpas. E agradeço. Deixo à disposição. Eu compartilho o material mais informação. Obrigada. Muito obrigada, Kátia. Eu sinto muito, é uma dor interromper o professor. Eu fico assim, com o coração apertadinho, mas como a gente precisa muito controlar o tempo. Então, Kleber, eu vou abreviar um pouquinho sua biografia, sua biografia tão completa, tão incrível, para que a gente possa ter mais tempo para ouvir você. Então, Kleber Aparecido da Silva é professor associado no Departamento de Linguística na Universidade de Brasília. Os interesses de pesquisa, ele incluem gênero, raça, educação linguística, linguagem, discurso, práticas identitárias, multiliteramentos e formação crítica de professores de línguas, teorias e pedagogias críticas e práticas decoloniais na produção de conhecimento. Kleber, é com você. Luana, gostaria de discernar minha gratidão pela oportunidade de estar ao seu lado, uma negra que tem feito um trabalho engajado, ativista nos Estados Unidos. Então, me sinto super lisonjeado de ter você na nossa mesa como moderadora. Eu queria externar minha gratidão por esse privilégio. E também gostaria de agradecer muito os meus amigos, né, professor Roberval, professor Eduardo e professora Kátia, que me antecedeu, que são parceiros, são amigos nossos. E sinta-se nesse momento de pandemia abraçar de uma forma carinhosa por mim. E eu gostaria de iniciar minha fala sinalizando o meu descontentamento, a minha tristeza com as perdas de mais de 600 mil brasileiros nesse momento de Covid, e certamente cumprimento o professor Luiz Gonçalves por estar nos congregando nesse momento tão importante, acolhedor, a fim de nós dialogarmos acerca do português como língua estrangeira e como língua adicional. Eu vou tentar apresentar aqui, compartilhar a tela com vocês. Você poderia me ajudar, Luana, se está saindo direitinho a tela? Eu vou tentar compartilhar agora. Tá dando para ver? Então, minha fala intitula-se Do Aquário ao Mar Aberto, Educação Bilíngue, Escola e Inclusão. Eu sou o Kleber. Eu gostaria de falar um pouquinho do meu aquário, mas ao mesmo tempo eu gostaria de partir para o mar aberto. Então, para que eu fale do meu aquário, eu queria destacar que eu estou na Universidade de Brasília, em Brasília, e a primeira representação que as pessoas têm de Brasília é o local onde se faz politicagem, e não o local onde se faz política propositiva. Então, eu queria fazer um recorte, talvez uma ressignificação, que dentro dessa politicagem, que é coletiva aqui em Brasília, temos pessoas profissionais que estão interessados em pensar o português como língua estrangeira, como língua de acolhimento, como língua adicional e assim por diante. E quando você tiver a oportunidade de visitar Brasília, por gentileza, venha na nossa universidade, vai lá no gabinete 28 do Minhocão, onde eu vou ter o imenso prazer de recebê-los com acarajé, vatapá, pão de queijo, e assim por diante. Vai ser um prazer recebê-los aqui em Brasília. Bem, na Universidade de Brasília, o meu aquário é justamente o aquário do curso de Letras, Português do Brasil como Segunda Língua, onde nós trabalhamos com português para surdos, para indígenas e para estrangeiros / refugiados. E vinculado ao programa de pós-graduação em Linguística, onde eu estou desenvolvendo pesquisas, né, orientando dissertações, teses, né, estágios pós-doutorais na área de uma educação linguística crítica. Bem, o meu aquário, ele circunscreveu algumas experiências que interfaceou a Universidade de Pescara, juntamente com a professora Kátia Chulata, o professor Gian Lugini, da Universidade de Roma, e também o meu supervisor de pós-doc, o professor Sinfrey Bullock Marconi, na Penn State University, onde em 2019 e 2020, pela Fulbright, estive como professor visitante nessa universidade. Bem, mas aí não tem como da gente falar de aquário se você não pensa nos seus estudos pós-doutorais, que eu estou desenvolvendo na UFMG, na Universidade de Wits, em Joanesburgo, na África do Sul, e em diálogo com o professor Joaquim Dolls, da Universidade de Genebra.
Bem, e não pensar também em parcerias que eu tenho desenvolvido juntamente com o nosso grupo de pesquisa, que eu vou fazer menção daqui um pouquinho, com a Universidade da Costa Rica, tá? Bem, então, a partir disso, então, eu acho que não tem como da gente pensar numa educação multilingüe se a gente não falar de Paulo Freire. Paulo Freire, nesse ano centenário dele, ele justamente fez menção às três coisas que nós, como brasileiros, vivenciamos e talvez nós idealizamos. A primeira são as opressões que nós sofremos, precisamos de uma autonomia para lidar com essas opressões, e o que nos alicerça como brasileiros é justamente uma pedagogia da esperança. Bem, a partir disso, então, eu acho que Freire, ele é muito claro, embora ele não falava de racismo epistêmico, racismo estrutural, mas as questões postuladas por Freire, numa perspectiva decolonial, mostram justamente a importância de nós, talvez, vivenciarmos Freire em nossos grupos de estudos, em nossas salas de aula de português, para que nós possamos ter mais Rebecas Andrades, né? Possamos ter mais Rebecas Andrades, que são filha de uma mãe solo, que conquistou uma medalha de ouro no salto, e infelizmente, talvez hoje, esta questão racial, como muito bem salientou meu amigo Eduardo, não é problematizada de uma forma tão vigente dentro das aulas de português como língua estrangeira. Então, a partir disso, então, eu acho que ninguém educa ninguém, nós temos justamente pensar em formas de nos educarmos, né, por meio da própria linguagem, por meio do ensino de português como segunda língua. Bem, então, eu acredito veementemente que precisamos de pensar numa proposta multilingüe de português como língua estrangeira, língua adicional, como língua de acolhimento, como língua de herança, alicerçando aquilo que eu chamo de a pedagogia do oprimido, a pedagogia da esperança e a pedagogia da autonomia, aquilo que eu denomino chamado uma praxeologia decolonial, né? Vai ser um texto meu agora no handbook, publicado pelo professor Sinfrey Bullock Marconi, tentando discutir um pouquinho sobre a translinguagem dentro do contexto do Sul Global, onde eu e nosso grupo de pesquisa aqui de Brasília tentamos discutir um pouquinho sobre essa praxeologia decolonial. Então, a partir disso, então, num país como o Brasil, manter a esperança viva em si é um ato revolucionário. E trabalhar com o ensino de português para estrangeiros no Brasil hoje é um ato revolucionário, especialmente nesse momento sócio-histórico que estamos vivendo. Então, a partir disso, então, o que nos alicerça a minha fala hoje vai ser duas epígrafes. Uma do professor Karaveera Rajagopala, que ele menciona a importância de nós pensarmos sobre a vida, não elimina a importância de nós pensarmos em vida. E nós temos de criar um espaço estratosférico para que a nossa vida da ciência nós tenhamos os oxigênios necessários. Então, eu acredito que deveríamos fazer mais pesquisas em vida e um número menor de pesquisas in vitro. Isso o próprio Raja menciona. E a minha colega, a nossa amiga, a professora Estela Maris Bottoni Ricardo, onde mostra a importância de nós fazermos pesquisas que tratem da realidade do ensino de língua portuguesa e pensarmos na formação de professores. Bem, então a partir desse preâmbulo, eu queria organizar minha fala em 3 grandes momentos. Num primeiro momento, eu queria falar do nosso grupo de pesquisa, a professora Kátia já fez menção sobre ele, que é o GECAL, Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem. Eu queria apresentar algumas propostas de projetos e de iniciativas que nós estamos fazendo como grupo de pesquisa. Depois, eu queria trazer algumas provocações, ponderações sobre educação bi e multilingüe, a partir de diálogo com a escola e pensando na inclusão no Sul Global. E, por último, se der tempo, né, professora Luana, se der tempo, eu faço alguns parâmetros e proposições. Aí, se não der, a gente entra para o diálogo, né, para a gente aprender um com o outro. Acho que isso é importante. Bem, eu queria realçar que nós fazemos parte de um grupo de pesquisa chamado GECAL, Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem, e nessa primeira parte, nos próximos 5 minutos, eu vou apresentar rapidamente o que nós estamos pensando e fazendo aqui em Brasília, com um grupo de pesquisadores voltado justamente por uma educação linguística crítica. A professora Kátia me auxiliou fortemente, né, professora Kátia, na idealização de toda a tessitura desse grupo, que é alicerçado por uma diretoria geral, uma diretoria consultiva, nós temos uma diretoria que pensa em eventos, publicações, tradução, projetos e cursos voltados em línguas estrangeiras e com foco em português como língua estrangeira. Bem, eu vou citar alguns eventos aí, rapidamente. Os eventos que nós temos organizado, acho que já muitos colegas já conhecem, tanto
o evento que nós fazemos mediante o canal da professora Kátia, o Prof. Formação, que são os colóquios de educação linguística crítica, onde nós chamamos um pesquisador para conversar sobre livros deles, o GILAC e o Selim, que é eventos bianuais, nós fazemos os anos pares, o evento do Sul Global, que fazemos os anos ímpares, e o evento que nós vamos fazer no ano que vem, juntamente com os pensadores e pescadores negros, né, onde nós vamos ter Angela Davis, Patrícia Hill Collins e vários pensadores que têm trabalhado com uma educação antirracista. Bem, eu coloquei aí uma imagem que sintetiza alguma dessas iniciativas que nós realizamos, temos realizado mensalmente, semestralmente, anualmente e bianualmente na Universidade de Brasília. Além disso, temos organizado alguns livros voltados para a questão da linguagem, né? Nós hoje temos 2 séries de livros, uma série chamada Estudos Críticos em Linguagem, pela Mercado de Letras, onde nós já temos 10 livros publicados, que vão sair esse ano agora, e a série nossa agora, chamada Linguagens para a Universidade, que é uma série que eu estou coordenando com o nosso grupo, voltado para a editora Contexto, onde nós vamos fazer livros voltados para graduação e pós-graduação, para graduação em letras e pedagogia. Eu coloquei alguns dos livros que já foram lançados, o livro pela série Coleção de Estudos Críticos em Linguagens, o professor Suéder é nosso parceiro desta série, já tem o segundo livro da nossa série foi publicado por ele, e queria agradecer muito essa parceria, a confiança no nosso trabalho, e livros publicados também pela Ponte, que saíram agora, e o nosso filho, né, o filho mais jovem, que nasceu faz uma semana, chamado Praxeologias do Brasil Central, sobre Educação Linguística Crítica, organizado por mim, a minha colega Rosane Rocha Pessoa e a professora Carla Conte, da Universidade da UEG. Bem, coloquei alguns dossiês que nós organizamos como grupo de pesquisa. Eu queria realçar, né, professor Eduardo, o dossiê que nós organizamos juntos, o dossiê chamado Cidadania Global em Aulas de Português como Língua Adicional. Se depois alguém tiver interesse em acessar o link da Linguagem e Ensino, vai ter um dossiê muito feito de uma forma bem... foi uma parceria muito interessante trabalhar com o professor Eduardo Viana da Silva. Não conheço o professor Eduardo Viana da Silva pessoalmente, mas nós somos amigos já virtualmente, já temos vários projetos juntos, e um dos projetos foi esse dossiê. Pensamos em tradução, estamos fazendo algumas traduções de livros, do Penny Cook, do Lin Wei, do Sinfrey Bullock Macone, do Canagaraja, da Ofélia Garcia. Essas traduções serão feitas no próximo ano, grande parte das publicações serão feitas da editora Multilingual Matters e da Routledge para a língua portuguesa. E pensamos em projetos, que é onde eu queria falar um pouquinho mais desses projetos, né? A gente tem feito alguns projetos com meu colega Leket Macalela, pensando um pouquinho sobre que vidas negras realmente importam no Brasil, para a gente pensar, né, professora Luana, a professora que é uma ativista, que o que nos surpreende é que no Brasil hoje, o contingente de mulheres negras solteiras e que criaram seus filhos sozinhas estão morrendo justamente nessa Covid, e o Estado precisa de pensar em políticas para incluir essa própria mulher. Esse é um projeto por uma agência na Europa, onde eu e o Leket Macalela estamos coordenando. E o projeto nosso agora, a professora Kátia, né, nos ajudou muito, um projeto financiado pela CAPES, onde nós estamos discutindo um pouquinho sobre políticas linguísticas e políticas educacionais para pessoas que são marginalizadas. Bem, e a iniciativa também que eu estou fazendo com o professor Eduardo Viana Silva, pensando em Teletandem, né, pensando em questão Brasil, eu coloquei a Alemanha, que é um projeto financiado pela CAPES, Probral, e agora pela Embaixada dos Estados Unidos, pensando em perspectivas críticas e praxeologias decoloniais, onde os alunos do PBSL, do curso de Português do Brasil como Segunda Língua, vai interagir ou ensinar o português para os alunos de universidades nos Estados Unidos e também universidade na Alemanha. E eu queria destacar os 2 projetos que nós já fizemos, acho que muitos colegas conhecem, que é o projeto Promoção, Difusão e Valorização do Português Brasileiro, que era um projeto feito por mim, a professora Casseb Galvão e a professora Kátia Chulata e o Jean Lugini, da Universidade de Roma, onde nós temos esses 2 livros publicados, um pela Pontes e outro pela editora Parábola. E coloquei também algumas iniciativas onde a gente tem pensado sobre o português como língua adicional, como língua de acolhimento e como língua estrangeira, o livro publicado pela Mercado de Letras Português, Língua Estrangeira e Contextos Universitários, organizado por minha colega Marta Kifuri,
E, por último, o livro que eu lancei com a minha colega Ana Souza, da Universidade de Brooks, voltado um pouquinho do português do Brasil, uma herança, um acolhimento, tá? Essas são algumas produções. E temos pensado em cursos voltados em português como língua estrangeira, mediante a Academia Finatec. Então, essas são algumas iniciativas. Aí, gente, eu queria só realçar que essas iniciativas não é feita por um professor, é por um grupo de professores que tem como parceiros a Finatec, Palavras em Movimento, que é um canal da minha orientanda de pós-doc Helenice, o Prof. Formação, que é um canal da minha colega e amiga Kátia Martins, que fez pós-doc comigo aqui também, e justamente a Universidade de Brasília, juntamente com a agência de fomento, tal como a CAP, CNPq e a FAPDF. Eu coloquei aí para a audiência, para os colegas quiserem, se quiserem nos seguir no YouTube, a gente tem um canal chamado Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem, onde toda a nossa produção intelectual, viu, professora Luana, ela está sendo transcrita para pessoas que têm dificuldade, talvez, de audição, e todas elas estão sendo feitas no formato de acessibilidade. Está sendo colocada em Libras também esse material, tá? Depois, se alguém quiser nos seguir no YouTube, fique à vontade, né? Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem. Coloquei o nosso site, é só colocar GCAL, que vocês vão ter acesso aos nossos eventos e iniciativas. Eu gosto de deixar bem claro que essa é uma iniciativa coletiva. Guimarães Rosa falava que é perto dos bons que a gente fica melhor. Então, a gente tem que ficar perto de pessoas que têm iniciativa, que têm pensado, para a gente refletir em outras questões. Bem, vou adentrar na segunda parte da minha fala, onde eu vou trazer algumas colocações acerca dessa educação internacional do português, que é ligado aos projetos nossos de pesquisa, pautados uma perspectiva crítica decolonial, tentando alinhavar questões de linguagem, identidade e letramento, pensando também, né, o professor Eduardo mencionou, a importância de ter materiais didáticos voltados para esse processo de educação linguística, e por último, ligado ao Itamaraty agora, com algumas iniciativas para nós repensarmos as políticas de promoção, difusão e valorização do português brasileiro. Eu coloquei alguns dos tópicos pensado as questões de raça, questões de sexualidade, a questões de gênero, classe, iniciativas que alicerçam teoricamente o nosso grupo de pesquisa. Eu coloquei a visão de educação linguística que o nosso grupo tem, que é para nós problematizarmos questões da vida social, para a gente diminuir essas desigualdades, as colonialidades e nos permitir agir para confrontá-las, né? A nossa visão de sociedade é uma visão que temos de pensar em forças políticas, econômicas, culturais, para nós combatermos um momento mais de solidariedade, de nós construirmos, que é muito construída por esse universo masculino e marcado por essa dominação patriarcal. Eu acho que é uma visão de sociedade que nós estamos fazendo projeto para tentar combater isso, ou comungar com essa visão. E vemos, ou concebemos, os nossos alunos e professores como sujeitos complexos, né, fluidos, produzidos socialmente, e pessoas que vão agir de forma ambiental e de forma planetária. E a visão de língua é a visão de algo que está dentro de nós, e nos constitui no mundo, e de uma forma híbrida, fluida, insurgente, resistente à norma. Agora, gente, cá entre nós, né? Aqui em Brasília, a gente consegue ver, eu acho que todos os colegas concordam comigo, que nós estamos numa crise na América, de uma forma geral, especialmente uma crise proposta ou estabelecida no Brasil, onde as políticas de português como língua estrangeira, pelo Estado, não pela desordem e pela falta de progresso. Então, a partir de agora, acho que eu devo ter em torno de 5 minutos para terminar minha fala. Eu queria apresentar para vocês algumas ordens em progresso nessas políticas propositivas. Nós criamos, né, a professora Kátia me ajudou, a nós criarmos um grupo de pesquisa intitulado Educação Linguística Crítica para e no Sul Global, onde atualmente nós temos 40 pesquisadores advindos de toda a América do Sul e agora com parcerias com o Sul Global. Qual que é o objetivo desse grupo? Eu acho que todo mundo vai concordar comigo que quando se fala-se de América do Sul ou do Sul Global, a gente não conhece os colegas, a gente não estabelece elos e parcerias. Então, precisamos, na minha concepção, de investigar a educação de professores de línguas com ênfase no português como língua estrangeira e estabelecer conexões e redes para comunidades em vulnerabilidade no Sul Global.
Então, nós estamos fazendo um projeto colaborativo crítico de educação no Sul Global, pensando justamente no português como língua estrangeira, como língua de acolhimento e como língua de herança. Bem, então, a partir desse grupo aqui, vocês estão me ouvindo? Tá cortando um pouquinho, mas estamos ouvindo sim. Eu acho que a internet, ela deu uma oscilada aqui. Só ver aqui sim. Deixa eu ver se vai. Só um minutinho, Zinete. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a tela? Ela sumiu aqui para mim. Vamos abrir o caso. Mas não se preocupe. Tudo faz parte da experiência online. Sim. Muito obrigado, viu, pelo apoio. Eu só vou ver se ele retorna aqui para mim. Sumiu para mim os slides aqui. Do nada sumiu, você acredita? Tá, eu vou tentar rapidamente, tá bom, colegas? Viu? Eu peço desculpas. Lindão, para isso. Tá, vamos ver se vai abrir aqui. Para mim sumiu. Vocês estão vendo? Peraí. Estamos vendo as fotos. Fotos. Cuidado aí com esse compartilhamento, daqui a pouco a gente vai ver. Não, mas eu acho que isso dá certo. 2020. Eu acho que o fez aí uma reiniciação. Tem que abrir um PowerPoint outra vez. Sim, vamos ver se agora vai. Tá um pouquinho lento, mas vai aqui. Enquanto ele tenta fazer isso, gente, só lembrando que vocês podem colocar perguntas no chat para a gente agilizar o nosso debate no final, que vamos ter poucos minutinhos. Então, se vocês já quiserem colocar algumas perguntas, fiquem à vontade. Tá. Até porque a gente tem que fechar a sala em 12 minutos, 12, 13 minutos. Mas eu posso sim, se você... Eu posso continuar falando, minha linha de raciocínio. Bem, eu acho que devo ter em torno de 3 minutos finais para eu finalizar minha fala aqui. Então, só para retomar, né, o que eu estava justamente mencionando, agora acho que vai. Agora vai dar certo. Muito bem. Me ajudou. Mas depois eu posso repassar para os colegas, seria um problema os slides, fica mais fácil, tá? Bem, eu estava na parte final tentando mostrar as iniciativas que a gente tem pensado, né, como grupo de pesquisa, na questão desse repensar, né, dessas políticas de difusão do português. Bem, falamos do nosso grupo, já tinha feito menção a essa questão, e aí do nosso grupo lá com colegas que trabalham no Sul Global. Bem, então as ações desse grupo são esses diálogos críticos para a gente construir ação. Então, vou entrar, Luana, já na minha parte final. Então, eu queria entrar na minha parte final. Eu acho que a questão que eu queria realçar para vocês é a importância dessa formação docente de português como língua estrangeira. Eu acho que é de suma importância, que nós temos de pensar numa pedagogia do esperançar. E uma coisa que tem, professora Luana, né, colegas, né, me interessado muito, o professor Eduardo sabe, onde, se der tudo certo, estou indo para a Universidade de Washington ano que vem, para a gente pensar num fazer antirracista e decolonial. E eu queria terminar minha fala demonstrando que vidas negras realmente importam e que eu acredito que o português deveria fazer parte das nossas discussões. Para isso, eu acho que a Angela Davis sintetiza muito bem que nós temos de libertar mentes, tanto quanto libertar a própria sociedade. E para terminar, eu queria terminar essa minha fala, justamente pedindo desculpas esse aspecto técnico que falhou aqui, devido à estabilidade da internet, mas eu queria terminar justamente com essa citação do nosso livro, que saiu agora pela editora Parábola, onde a gente fala que o acontecimento de grande exuberância no Brasil central é a floração de ipês que ocorre nos meses de junho a setembro. Os amarelos mais comuns contrastam com o esplêndido azul do céu,
quase nunca ameaçado pelo branco ou cinza das nuvens de chuva nesses meses de intensa seca. As floradas são tão belas quando breves, não durando mais do que 10 dias. Os ipês, quando floridos, alegram esse Brasil central, permanecendo sempre como inspiração em nossas vivências. Aí cada capítulo do nosso livro, sobre educação linguística crítica, poderia ser um IP. Você escolhe a cor, pois floresce em um momento muito seco e desolador da política brasileira, representando uma possibilidade de inspiração, resistência e resiliência na área da educação. Então, aproveite esse acontecimento do Brasil Central. Então, eu faço convite aos colegas, quem quiser depois, eu posso mandar esse livro em PDF automaticamente, vai ser lançado pela Pá de Parábola Editorial, e aí eu acho que nós temos de pensar em meios de incluir os estrangeiros, refugiados, temos pensado em incluir os quilombolas também e pensado nos indígenas. Eu acho que tudo isso é possível quando a gente justamente pensar numa política propositiva no ensino de português como língua estrangeira. Eu queria só enfatizar algo agora para finalizar, é que eu acho que nós temos de ressignificar a nossa academia. A academia não pode mais fazer a sua perspectiva de ensino e justamente de proposta de formação de forma solo. Eu acho que nós temos de fazer de forma coletiva. E o meu desejo era que nós, do Brasil, nós brasileiros e que trabalhamos com português, que a educação linguística pudesse ganhar medalha de ouro, mas não medalha de ouro mais numa acepção das Olimpíadas de uma forma individual, mas que as nossas medalhas de ouro pudessem ser feitas de uma forma coletiva, por meio de um pensar e repensar em políticas propositivas do português como língua estrangeira. Agradeço muito essa oportunidade, peço desculpas pela falha da internet aqui, e me coloco à inteira disposição na Universidade de Brasília para abraçá-lo de uma forma carinhosa e para pensar em iniciativas propositivas no português como língua estrangeira. Muito obrigada, professor Kleber Silva, que apesar das dificuldades técnicas conseguiu cumprir o tempo, né, de fala. Então, muito obrigada. Então, vamos ter alguns minutinhos, poucos, para conversar, mas podemos continuar a conversa em outras oportunidades também, estamos sempre em contato. E eu tenho aqui uma pergunta da Jamile, que eu gostaria de fazer um casamento, a pergunta da Jamile com a pergunta / provocação minha também com esse painel em relação a esse tema tão importante, que eu fico muito feliz que no EMEP a gente está continuando essa conversa, essa discussão sobre decolonizar o português, pensar no português, pensar em práticas educativas antirracistas, que eu acredito que é importantíssimo que a gente tenha em todos os eventos essa discussão, e não apenas quando um homem negro, quando uma vida negra é arrancada, exterminada do nosso contexto, né? Mas que a gente possa pensar isso de forma contínua, que não precise mais uma vida ir embora para que a gente retome essas discussões sobre a importância de pensar práticas antirracistas. E a minha provocação e discussão é sobre essa questão de uma citação que a Lélia Gonzalez traz, que é muito importante, que eu gostaria de trazer essa citação da Lélia, que ela diz assim: até hoje, os brancos falaram por nós. Temos que assumir a nossa própria voz. É aquele velho papo. Temos que ser sujeitos do nosso próprio discurso, das nossas próprias práticas. Então, a minha pergunta, a provocação é sobre essa questão de pensar nesses corpos negros, pensar nessas falas, e especialmente mulheres negras, porque muitas vezes a gente ainda discute certos temas como antirracismo, decolonialidade, português, e as nossas práticas de citação de referências ainda são muito colonizadas, né? A gente pensa o português a partir de pensadores linguistas brancos, né? Então, é sempre ainda os brancos falando sobre nós como se nós fôssemos objetos de estudo, como se nós fôssemos objetos que você vai estudar, pesquisar, falar sobre nós. E às vezes até para nós. Então, a minha discussão é de como a gente pode pensar essas práticas antirracistas decoloniais no ensino do português, como existe o português sem os pretos. Pode existir português sem os pretos? Pode existir português sem mulheres pretas? Pode existir português nos nossos livros acadêmicos sem a presença, né, dos professores e professoras negros? E eu gostaria de compartilhar a pergunta da Jamile também, que é muito importante, sobre os materiais didáticos, né? Se vocês têm comentários
em livros, por exemplo, como Falar, Ler, Escrever Português, que está repleto de conteúdos racistas até os dias atuais, mesmo com as revisões das publicações. Quais são os comentários que vocês têm sobre isso? Então, seria um casamento dessas duas perguntas, né? A minha e da Jamile. Muito obrigada. Posso falar, Luana? Pode e deve. Assim, agradeço muito a Jamile e a Luana pela pergunta. Essa é uma pergunta que mexe muito com o meu emocional, mexe muito com a gente que está na academia, uma academia que se diz totalmente antirracista, mas que legitima um racismo epistêmico e estrutural. Isso eu me vejo na minha universidade e em outras universidades aqui do Brasil. E eu concordo, professora Luana, plenamente que para a gente pensar em questões que trabalham com raça, nós temos de repensar as políticas dessas raças no nosso próprio país. Então, eu achei muito interessante a fala do professor Eduardo, quando trouxe à tona esta tentativa de achar que nós, como os negros no Brasil, somos uma minoria. Nós sempre fomos maioria, mas uma maioria que sempre foi minoritarizada. E para minha surpresa, o que eu fico mais chateado é de observar, por meio de pesquisa com o nosso grupo GECAL, que vários livros de português como língua estrangeira legitimam o racismo epistêmico e estrutural. Por isso que a questão que eu acho que temos de pensar como coletivo, como associação e como pesquisadores e professores, é justamente num plano internacional de avaliação dos livros didáticos que estão sendo usados de português como língua estrangeira. Aliás, se a gente pegasse o Plano Nacional de Livro Didático que é usado no Brasil, com os 87 critérios, muitos livros que são adotados por nós em várias universidades fora do Brasil não seriam aprovados dentro do próprio PNLD, e eu levanto como hipótese, muitos livros seriam já eliminados na primeira fase, que são legitimação de alguns preconceitos. Então, esse é um aspecto. E outro aspecto que eu queria pontuar, eu também não acho também que quem deveria só pensar nessa política. Eu acho que o professor também, o educador de português com língua estrangeira, ele é também um agente protagonista. Ele próprio deveria pensar em aulas de português que não trabalhasse com um aspecto apenas normativo, estrutural, mas que trabalhasse à tona questões de cunho social e político. Então, eu acredito que, para a gente pensar num português, precisamos de uma consciência antirracista. E quando eu vou terminar agora, para eu pensar numa consciência antirracista, não é uma consciência antirracista feita apenas por negros. O que nós defendemos, a própria Aparecida de Jesus, o que nós pensamos como pesquisadores negros não é justamente tirar os brancos que estão no centro e colocar na margem, mas é justamente deixar com que os brancos que estão no centro continuem no centro, mas Infelizmente, o Kleber está congelando. Os que estão na margem para o centro para dialogar com esses brancos. Ou isso é um aspecto. O radicalismo. Voltou agora? Tava congelando. Nós perdemos os últimos minutinhos, os últimos comentários, porque estava congelando. E o Luiz já está aqui puxando minha orelha, que temos que ir fechando. Mas a gente tem um minuto ainda. Tá, eu vou tentar só fazer. Quer dizer, o nosso minuto agora. Ainda está congelando. Então, aproveito para lembrar que... Deixa só meus colegas falarem, fazendo favor. Kleber, você está congelando novamente. Infelizmente. Então, apenas lembrando que vocês precisam retornar ao programa para acessar o link para a próxima sessão. Acho que o Kleber não conseguiu voltar, né, para fechar. Mas nós vamos continuar a conversa, tem outra oportunidade. Raquel, tem um comentário?
Não, acho que é o que eu Luana? Não. Oi, Toara. Gente, tá um áudio ruim só para mim ou é todo mundo tendo dificuldade de ouvir? Tudo ruim. Bugou agora, ficou tudo ruim. Mas a gente vai continuar esse bate-papo, espero que em outros momentos. Muito obrigada, muito obrigada a todos pela presença. E não esqueçam de retornar ao programa para acessar a próxima sessão e vamos continuar a conversa. Um abraço a todos. Parabéns por essa sessão tão importante. Bye, bye.